Good morning, guys! Bom dia, bom dia! Nosso vídeo número 2 da aula de hoje, dia 23, certo? Como prometido para vocês. Neste vídeo, nós vamos trabalhar com exercícios, ok? Lá da apostila 2, na page 15. Então, para quem assistiu o vídeo, nós trabalhamos com os demonstrative pronouns, pronomes demonstrativos, e também a diferença entre simple past e present perfect. Para a gente consolidar, então, essas explicações, esses conteúdos, nós vamos fazer alguns exercícios, ok? Então, vamos começar. Peguem a apostila, take your books, page 15, number 1. Thank you for your exposition, doctor. I'm sure our listeners found it as interesting and instructive as I did. Letra E. Então, vamos lá. Essa pessoa está agradecendo o doctor pela sua exposição. Pode ser uma exposição, aqui exposition poderia ser traduzido como exposição ou uma palestra, right? I'm sure, eu tenho certeza, ou eu estou certo, que os nossos ouvintes acharam. Aqui vocês têm o found, que é o passado do verbo find. Então, eles acharam a palestra. Este it que vocês têm aqui, ele está se referindo ao que foi mencionado antes, que foi a exposition. Então, found it, acharam, as interesting and instructive as. Aqui vocês têm uma estrutura que nós vamos aprender mesmo lá na apostila de número 4. Esse as aqui e um outro as, com adjetivos entre eles, forma o comparativo de igualdade. Então, ele pode ter a tradução de tão quanto ou tanto quanto. Aqui, eles acharam tão interessante e instrutivo as I, tão interessante e instrutivo quanto eu achei. Então, essa pessoa vai repetir o verbo, repetiria o verbo. No português a gente fala, eu tenho certeza que nossos ouvintes acharam tão interessante e instrutivo quanto eu achei. No inglês a gente pode, para não precisar repetir este verbo, trocá-lo por um verbo auxiliar, que no caso será o did. Por que será o did, gente? Porque está no passado, o verbo está no passado, então o did, ele faz uma espécie de substituição daquele verbo, ok? E ele não tem uma tradução. Mas, se nós fôssemos traduzir, né, se nós tivéssemos que passar para o português, ele teria sim, ele repetiria o verbo, né? Tão interessante quanto instrutivo quanto eu achei. Mas no inglês nós temos esse recurso, certo? Até poderia ser a letra A, poderia, mas fica redundante. Então, aparecer verbo 2 vezes não é necessário em língua inglesa. Vamos usar o auxiliar para tornar esse discurso mais bonito, mais elegante, mais, digamos, proficiente. Number 2. We live in a highly technological society. It has devised, letra D, for mankind some of the most intricate and beautiful discriminating machines ever seen, as well as some of the most powerful. Então, nós vivemos em uma sociedade altamente tecnológica. It está se referindo à sociedade. It has devised, então, ela desenvolve. Quer dizer o quê? Por que nós usamos essa estrutura do present perfect? Has devised. Para dar a ideia, dar a entender que a sociedade ela começou lá no passado a desenvolver essas máquinas, estes aparelhos, lá no passado e vem até hoje desenvolvendo e provavelmente irá continuar. Então, é essa ideia de continuidade de algo que começou a acontecer no passado e se estende até o presente e provavelmente o futuro, que nós vamos usar, então, lançar mão
do present perfect, ok? Então, it has devised for mankind, mankind é humanidade, algumas das mais sofisticadas, intricate and beautiful discriminating machines. E máquinas bonitas, sofisticadas, tá? Diferenciadas. Discriminating é diferenciadas. Ever seen, jamais vistas. As well as, assim como, algumas das mais poderosas. Some of the most powerful. Isso aqui também, a questão do superlativo, nós vamos aprender também mais adiante. Aí, aqui vocês podem prestar atenção em uma coisa. Se vocês puderem pegar um marca-texto ou até mesmo com um lápis, eu sugiro o marca-texto porque fica mais destacado. Essa expressão, as well as. Aqui vocês têm o as, right? Mas não dá aquela ideia de comparação. Aqui vocês têm uma expressão que não tem nada a ver com comparação. Aqui seria, vamos traduzir. Ever seen, as well as. Aqui teria uma tradução de assim como, tá? Assim como algumas das mais poderosas. Number 3. This company é uma empresa. A really interesting software package. Um pacote de software realmente interessante. So, this company, letra B, has just begun shipping a really interesting software package. Então, essa empresa recém começou a importar, desculpa, um pacote de software realmente interessante. Então, esse just que vocês têm aqui dá a ideia de recém, algo recente. Então, has just begun. Begun é o particípio do verbo begin, que é começar, e o shipping dá a ideia de algo que é importado, tá? Has just begun shipping. Number 4. Qual das seguintes formas verbais expressa uma ação que iniciou no passado e que continua até o momento presente? Letra B, have developed. Aqui vocês têm a estrutura do present perfect que foi aprendido já, que é o uso do auxiliar have, no caso, junto com o verbo no particípio, o developed, que seria desenvolve. Number 5. Marque a alternativa que completa corretamente os espaços em branco. Então, have you chosen, letra E, the correct alternative? Então, have you chosen? Você escolheu a alternativa correta? Number 6. Audrey. Então, a Audrey diz: Hey, Carla, what about that book you were going to lend me? Então, e quanto? What about that book? Aquele livro que você ia me emprestar. You were going to lend me. Carla. Well, bem, with all the work at the office, com todo o trabalho no escritório, plus the baby, mais o bebê, and all, e tudo, letra A, haven't finished reading it yet. Eu ainda não terminei de ler. Esse yet pode puxar uma flechinha, ele dá a ideia de ainda não, ele vai no final da frase. Então, eu ainda não, I haven't finished reading it yet. Se eu perguntasse para vocês, esse it que vocês têm aqui, ele se refere a quê? Ao livro, tá? Porque ela ainda não terminou de ler o livro. Number 7. O verbo became é irregular e está no passado simples. Em qual outra linha do texto existe um verbo com estas características? Então, aqui nós teríamos de ler todas as frases
todas as linhas de um determinado texto que foi dado antes, e identificar um verbo que é irregular e está no passado simples. Aqui nós vamos marcar então a letra D. This media kept the franchise. Aqui vocês têm o verbo kept, que é o mesmo que keep, só que está no passado e é um verbo irregular. Essas mídias, né, mantiveram a franquia. Ok? These media kept the franchise. Number 8. C. Em vez de narrar a história no presente, o autor a tivesse situado no passado, as formas verbais have, is, does teriam de ser substituídas, respectivamente, por. Sempre cuidar essas palavras no enunciado, no caso, respectivamente. Isso aparece bastante no Enem. Então, cuidar a questão da ordem. Então, o verbo have no passado, ele é had, com D. O is é was e o does é did. Então, seria a alternativa C, os verbos no passado. Tinha, era, e o did é o verbo auxiliar do passado. Fez, no caso, né? Ele foi substituído, ele substituiu o does. Agora o número 9, lá da page 16. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da linha. You've, aqui nós temos a forma contrata do you have, pode ser you've. Então, sempre que vocês tiverem o pronome you, he, she, it, we, they, nós vamos ter na forma contrata, que é uma forma informal, o apóstrofo lá em cima e o VE, que marca ali a questão do have. You've been, letra B, looking up words, Webster marks OBS. Então, você está procurando palavras. Esse Webster marks OBS. Eu, sinceramente, como tá fora de contexto, eu não consigo traduzir para vocês, tá? Mas o que nos interessa a gente já conseguiu traduzir, que é essa parte aqui, do You've been looking up words. Number 10. Assinale a alternativa que apresenta a tradução mais adequada para o trecho. Então, scientists have been able to prove. Os cientistas, eles são capazes, ou eles têm sido capazes de comprovar. Esta expressão, have been able to, podem marcar toda ela. Ela significa tem sido capazes, tá? O able to lembra da ideia de capacidade. Então, letra B. Cientistas têm sido hábeis em comprovar. Eles têm sido capazes, na verdade, desculpa, gente, é a letra A, tá? Eles têm sido capazes de comprovar. Por que capazes e não hábeis? Porque tem o able to, que é o mesmo que ele expressa, no caso, uma capacidade, ok? Now, page 17. Choose the right alternative. Number 1. We went to our cabins. No futuro, será? Letra D. We will go to our cabins. Então, we went, nós fomos, para as nossas cabines. No futuro, we will go to, nós iremos para as nossas cabines. Ó, will go, iremos, futuro, tá? Aqui vocês têm um pouquinho de cada coisa, meio que uma revisão dos tempos verbais. A forma interrogativa da frase. Why they chose their present occupations. Então, por quê? O porquê eles escolheram suas ocupações presentes, seus empregos, suas profissões presentes. É Why did they choose their present occupations? Letra D. Aqui, ó, vocês têm uma frase afirmativa. Why they chose their present occupations. Agora, se nós fôssemos perguntar, nós deveríamos usar o verbo auxiliar, que no caso é o did. Então, chose está no passado, did será o verbo auxiliar para fazer a pergunta.
Why did they choose their present occupations? E o choose é o verbo no presente, né? É o presente do verbo chose. Check the option which is wrong. Então, aqui vamos marcar a alternativa que está errada. Letra D. Said is the past tense of see. O que está errado aqui, gente? Said é o passado do verbo see. Said, disse, é passado. É o passado do verbo say, dizer. Então, não tem como ele ser o passado do verbo see, porque see é ver. Ok? O passado do verbo see é só. Por isso que está errado. Number 4. A forma negativa da frase. I have a lucky number. É a letra E. I don't have a lucky number. Aqui, ó. O verbo have, ele não está sendo como auxiliar. Por quê? Não está funcionando como auxiliar. Ele está funcionando como verbo ter, possuir. Então, I have a lucky number. Eu tenho um número da sorte, tá? Se eu não tenho, é presente. I don't have a lucky number. Number 5. A forma afirmativa da frase. The Second World War didn't take place in Europe. É a forma afirmativa. Percebam aqui. A Segunda Guerra Mundial não, didn't take place. Podem marcar take place, porque take place é o verbo, tá? Acontecer. Ele dá a ideia de onde algo acontece. Então, the Second World War didn't take place in Europe. Não aconteceu na Europa. Temos a negativa, agora nós vamos fazer a afirmativa. Letra D. The Second World War took place in Europe. Então, o take vai virar took. Number 6. He looked. Letra B. He looked quite tired, didn't he? Então, ele parecia, he looked, bem cansado, né? Aqui vocês têm o que a gente chama de tag question. Eu vou colocar uma explicação, alguns exemplos ali um documento com alguns exemplos ali na plataforma, tá? Vocês podem abrir aqueles exemplos e na aula que vem, no próximo vídeo, eu posso explicar para vocês. Isso eu resolvi não colocar na apostila, porque é algo bem assim, tranquilo, tá? Bem simples. E eu acho assim, a gente não precisa ficar muito ligado nessa simplicidade, né? Nesse tipo de exemplo que é tão simples, tá? Então, é um conteúdo extra, ok? A quem se interessar vai estar ali. E na aula que vem, na segunda-feira que vem, eu faço, então, uma explicação, assim, bem breve sobre as tag questions, ok? Mas já posso adiantar para vocês que é o seguinte: vocês têm uma frase afirmativa. He looked quite tired. Ele parecia bem cansado. E aí vocês têm uma vírgula, percebam aqui depois dessa frase, e essa perguntinha aqui pendurada, digamos, ela tá penduradinha ali na frase. Por isso que ela é chamada de tag question. Por quê? Tag é uma etiqueta, pensa assim, é tudo que tá pendurado. E ela serve para quê? Para confirmar uma informação que eu já tenho quase certeza. É como se fosse o né do português. Que não é muito bonito de usar, mas a gente usa no dia a dia. Então eu digo assim: você tinha aula hoje, né? Ou você tinha aula hoje, não é? Certo? É isso. Ele serve para confirmar uma informação. Quando eu já tenho quase certeza que a resposta será afirmativa. Number 7. He thinks I don't hear well, but I do. Letra E. Ele acha que eu não escuto bem, mas eu escuto. Aqui é o mesmo tipo de exemplo lá da página 15 da primeira questão, onde nós substituímos o verbo pelo
verbo auxiliar, para que o discurso não ficasse tão maçante. Mesma coisa. Então, he thinks I don't hear well. Ele pensa que eu não escuto bem. Mas, aqui temos o but, eu escuto. Então, para não repetirmos este verbo, o hear, que está no presente, nós usamos o do. Number 8. Does she study English every day? Letra D. É um exemplo bem fácil. Ela estuda, está no presente. Lembra o auxiliarzinho does, que vai aparecer com o he, she, on, it no presente? Então é isso. Does she study English every day? Ela estuda inglês todos os dias. Page 18, página 18. Number 9. Who's taking Mary to the doctor? I am. Letra C. Ó, whose, aqui vocês têm who is, é o mesmo que who is. Quem está levando a Mary ao médico? Eu estou. Então, I am, letra C. Number 10. You ought not to say that again. Letra D. Então, you ought not to say that again. O ought to dá a ideia de um dever, de uma obrigação. Ok? E aqui nós temos a negativa. Então, eu acho que seria interessante vocês, além de marcarem, vocês escreverem ali. Então, you ought not to say that again. Seria, você não tem obrigação de dizer aquilo, aquilo que foi dito antes, digamos, novamente. 11. The teacher asked, who's seen a zebra in the zoo? And answer, I have, letra D. Então, a professora perguntou, who has? Aqui temos a forma contrata com who has. Como é que a gente sabe que é who has e não é who is? Porque, como aqui em cima, né? Who is taken. Porque nós temos o verbo aqui, ó, o verbo seen, e ele está no particípio, ele não está com ing, que seria como no exemplo aqui, né? Quem está levando a Mary ao médico? Aqui é quem vê, quem viu uma zebra no zoológico. Então, who's seen a zebra in the zoo? Anne answered. A Anne respondeu. I have. Uma resposta curta. Number 12. Children, que são as crianças, should be, letra A, obedient to their parents. Então, as crianças deveriam ser, ó, letra A, desculpa, ser obedientes aos seus pais. Number 13. Na frase, and certainly would have never bought one, o tempo verbal usado foi conditional perfect, letra E. O que é esse conditional perfect? Quando nós falamos em condicional, frases condicionais, ou seja, iria, gostaria, faria, dormiria, comeria. Nós temos uma frase condicional que tem a terminação de ia, tá? Então, aqui, ó, and certainly, e certamente, would have never bought one. Nunca teria comprado um. Ó, nunca, never, teria, temos aqui o would have, teria, comprado um. Alguma coisa que foi mencionada antes, né? Ah, um livro. And certainly would have never bought one. Certamente nunca teria comprado um. Então, por isso que é conditional perfect. Lembrando que, na prova do Enem, vocês não precisarão fazer este tipo de exercício que cobra estrutura. A não ser que fosse uma surpresa este ano, mas eu acredito que não, isso não vai acontecer. Então, por que nós estamos fazendo esse tipo de exercício? Para que vocês peguem vocabulário, aprendam mais palavras e também saibam identificar tempos verbais, conhecer mais verbos, que daí já entra também na questão de ter um bom vocabulário, saber o que tem ali, se a história está no passado, se aquela frase está no futuro, condicional, presente perfeito. Ou have the work when they
in. Então, o Paul, ele havia terminado metade do trabalho. Quando eles, né, alguma pessoa, quando eles vieram. Então, Paul had finished half the work when they came. Letra B. Paul has finished. Então, desculpa, gente, não, desculpa. Letra E, tá? 14, letter E. 14, então, letra E. Paul had finished. Então, ele terminou metade do trabalho quando eles vieram. Number 15. When I met John, quando eu conheci o John, quando eu encontrei, desculpa. When I met John, quando eu encontrei o John, he had already had breakfast. Letra B. Então, quando eu encontrei o John, ele já tinha tomado café da manhã. Por que é had aqui na letra B e não have? Porque aqui nós temos um tempo verbal que eu não entrarei em detalhes com vocês, mas aqui vocês já podem ter uma ideia, que é o past perfect, que seria passado perfeito. O que o past perfect expressa? Ele expressa uma ação, algo que aconteceu antes de outra coisa acontecer. Então, eu costumo dizer que é tipo passado antes do passado, passado do passado. Algo que aconteceu bem antes. Então, o que aconteceu aqui? O Paul, ele terminou metade do trabalho quando eles chegaram. Então, por isso aqui vocês terão essa estrutura. Da letra E, had, o auxiliar had e o finished. Ai, desculpa, gente, não. Aqui, ó. Desculpa, Peter viajou, mas igual, tá? When I met John, tá? Quando eu conheci o John, ele já havia tomado café da manhã. Então, antes de eu encontrá-lo, outra coisa já havia acontecido. O John já teria tomado café da manhã. Então, por isso ali vai ser a letra B. O had vem como auxiliar, o already tem a tradução de já, e o had breakfast é o mesmo que consumir, tomar o café da manhã, a primeira refeição, e ele está no particípio, tá? Por isso que aparece had duas vezes. O primeiro had é o auxiliar do passado perfeito e o segundo had é o verbo have, que está no particípio. Lembra que as expressões almoçar, jantar, tomar o café é sempre com have. Have breakfast, have lunch, have dinner, sempre assim, né? Então, por isso que nós temos aqui o primeiro had como verbo auxiliar, sem tradução, o already como já, e o had breakfast, fazendo a expressão tomar café da manhã, e está no particípio. 16. They were talking, letra E, about art last night. Então, eles estavam conversando, talking, sobre arte a noite passada, letra E. 17. The phone rang while I was having my bath as usual. Então, o telefone tocou, é passado, por isso que é a letra B, tá? Rang, letra B de bola. O telefone tocou. Enquanto, é bom vocês marcarem aqui, pega então o highlighter, que é o marca-texto, highlighter, marquem, tá? E puxa uma setinha, coloca ali a tradução. Aqui nós temos uma conjunção, que nós estamos aprendendo também lá na apostila 3, lembra que eu já comecei este conteúdo na apostila 3. The phone rang while, enquanto eu estava tomando meu banho, como sempre, as usual. Então, while I was, eu estava. A expressão have my bath, ou have bath, é o mesmo que tomar banho. Pode ser também take a shower, tá? Então, eu estava tomando banho, como sempre. I was having my bath. Letra B. Number 19. Essa página 19, essa página 19,
eu vou deixar de tarefa para vocês. E na aula que vem, nós vamos corrigir, tá? Então, uma tarefinha. Se vocês tiverem dúvidas, podem marcar plantão e eu tiro essas dúvidas de vocês, tá? Daí na aula que vem a gente vai fazer isso. E também vamos trabalhar com exercícios, tá? Prova do Enem 2019, vamos trabalhar ali. Aqui tem mais na página 25 e na 26, postarei os vídeos. E depois seguimos, então, na apostila de número 3. Ok, pessoal? Fiquem ligadinhos ali, tem um documento sobre as tag questions, coisa que eu também vou trabalhar, vou explicar para vocês. E espero que vocês tenham uma excelente semana. I hope you have a nice week. Uma ótima semana, very, very nice week. And if you have any problems, any doubts, you can just ask me and I can help you. Okay? Bye bye. See you next week.